No episódio de hoje, temos a honra de receber Ayrton Kunz, da Embrapa. Tudo bem, Ayrton? Como é que vai? Olá, Javinho, como vai? Tudo bem? É um prazer e uma honra estar com vocês aqui para a gente discutir um pouco alguns assuntos tão importantes dentro da suinocultura brasileira. Genial, a gente agradece o teu tempo, tua disponibilidade. É um prazer te receber e falar de um tema aí que às vezes parece que é um tema esquecido, né? Que todo mundo sabe, né? Que é o manejo de dejetos, tratamento de dejetos. É um tema, parece que já está. Não tem nada mais o que discutir, né, Ayrton? Exatamente. As questões ambientais dentro da produção animal, elas são de extrema importância e ganham cada vez mais importância, assim como outros aspectos da produção, né? Nutrição, genética, sanidade, tudo isso está interligado dentro dos sistemas produtivos e pelas transformações que a gente tem vivido na suinocultura brasileira nos últimos anos, é cada vez mais importante nós olharmos para a questão do manejo dos dejetos para tentarmos identificar aí oportunidades, né, com o manejo, com o tratamento dos dejetos, ou seja, usarmos inteligência em cima desse assunto que é tão importante, né, e nesses últimos anos agora tenha adquirido tanta importância, não só dentro da produção animal, mas em todos os setores, né, as agendas ESG, por exemplo, isso tem estado muito forte, né, e tem entrado também muito forte dentro do agro, né? Além dessa da ESG, nós temos agenda também os ODS, né? Tudo isso está conectado com os sistemas produtivos. A gente precisa estar muito atentos a isso para que nós consigamos continuar crescendo, né, com sustentabilidade. E é isso que todos nós buscamos. Sem dúvida. Esse termo sustentabilidade aí sempre esteve em voga e agora está um pouco mais. Mas, Ayrton, antes de a gente entrar mais na parte técnica do nosso bate-papo aqui, eu queria lembrar a todos que, assim como o Ayrton com o Zé da Embrapa, esse episódio é um oferecimento do programa Inova. Assim como o programa Inova da Embrapa, a gente também gosta de fuçar, chocar e inovar aqui no Suinocast. E lembrar a todos que a grande final do programa Inova é nos dias 27 e 29 de outubro de 2021. Então, nós da Academia Suína, do Suinocast, somos parceiros da Embrapa no programa Inova, porque a gente se identifica muito com o propósito desse programa de inovação de novas ideias. Ayrton, para aqueles que não te conhecem, se tu pudesse trazer um pouquinho do teu background, da tua experiência na tua área. Bom, eu sou, não posso ir muito longe, né, porque eu já não sou mais tão jovem assim, mas senão vai ficar uma hora inteira falando das experiências e do tempo de vida, mas assim, basicamente, eu sou formado em Química, eu tenho o meu mestrado e doutorado na área de tratamento de efluentes e fiz um pós-doutorado recente nos Estados Unidos, também envolvendo o tema tratamento dos dejetos, né? Eu sou pesquisador aqui da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia desde 2002, né? Por isso que não dá para contar muita história, muitos não eram nascidos ainda nessa época, quando a gente começa a falar o tempo de carreira e a idade das pessoas que estão nos ouvindo. Mas, então, desde 2002 eu tenho atuado aqui na Embrapa com as questões envolvendo a gestão e o tratamento dos efluentes da produção animal e principalmente da suinocultura. E trabalho com basicamente dois carros-chefes, assim, que um deles é a digestão anaeróbia, ou seja, os processos de geração de biogás, e o outro que é a recuperação e remoção de nutrientes para também termos processos de reaproveitamento e reuso, né, de nutrientes e também de água, ou seja, a questão dos recursos hídricos dentro da produção animal, ela é um tema que requer a nossa atenção, sobretudo se considerarmos os fenômenos que estão acontecendo, né, das mudanças climáticas, recursos hídricos dentro da produção animal e será um tema de grande importância para a produção.
Então, basicamente é isso, né? Eu atuo nessas áreas aí, nessa minha vida aí dessas quase 2 décadas aqui na Embrapa, é algo que eu tenho atuado, né, com bastante satisfação e observado como a produção animal ela tem se transformado. Eu também atuo em programas de pós-graduação, né, orientando alguns alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que vêm aqui na Embrapa trabalhar conosco e nos ajudar a encontrar soluções para os problemas da suinocultura e da avicultura brasileira. Nossa, genial, genial, Ayrton. Aonde que tu fez o pós-doutorado? Eu fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu dividi ele em 2 locais, né? Eu fiz uma parte dele no Texas, em uma cidade chamada College Station, que fica próximo de Houston. A universidade se chama Texas A&M, e é uma universidade que tem uma tradição muito forte dentro do agro nos Estados Unidos. E ela começou com esses pontos, né, com essas pesquisas. Depois ela cresceu e se diversificou, obviamente. E eu também fiz a parte desse meu pós-doutorado no ARS, nos Estados Unidos, que, se compararmos ao Brasil, o ARS seria como está para a Embrapa, como a Embrapa está aqui no Brasil, né, que é a Agricultural Research Service. E ele está ligado ao USDA, que é o Ministério da Agricultura deles, assim como a Embrapa aqui no Brasil está ligada ao Ministério da Agricultura. Então, foi um período bastante rico, assim, né, lá nos Estados Unidos, e uma das coisas que me chamou bastante atenção é que os problemas, eles se replicam, né, em diferentes regiões do mundo. Então, eu via, lá nos Estados Unidos, eu ia muito a campo, então conversava muito com produtores lá também, e aí eu observava que, através dessas conversas, que os problemas que se viviam, né, com relação à produção animal eram muito parecidos com o que nós tínhamos e temos aqui no Brasil, né? Então, os desafios todos envolvendo custo de produção, sustentabilidade ambiental, tudo isso era algo que eu vivia lá, e nessa parte que eu fui mais, no Texas eu rodei um pouco lá no meio rural também. O Texas, lá nas regiões que eu visitei, mais granjas de bovinocultura de leite e de avicultura de postura. Lá na segunda parte, que foi na Carolina do Sul, eu fiquei lá, eu visitei muitas granjas na Carolina do Norte. Há uma característica do sistema produtivo lá na Carolina do Norte, das granjas que eu visitei de suínos, que tem um arranjo muito próximo, assim, lá naquela região com que nós temos aqui no sul do Brasil, né? Então, nessas andanças, como eu disse, foi bem, bem interessante, e eu aprendi bastante, e a gente compartilhou bastante experiências da realidade brasileira com a realidade lá dos Estados Unidos. Legal, não, muito interessante. Ayrton, eu lembro, a gente vai começar a falar um pouco sobre o manejo e tratamento de dejetos no passado, e quando eu comecei a pensar na pauta da nossa discussão, eu me lembrei, quando eu fazia estágio no setor de suínos da URGS, que tinha uma tarefa a cada 2 dias, que era a que ninguém queria, que era mexer a caixa de dejetos, ou direcionar as tábuas que faziam o caminho para levar a água dos dejetos para as caixas de decantação. Era o serviço que ninguém queria fazer. E eu queria que tu contasse um pouco para a gente sobre essa evolução de como que, tanto da ciência como o que é aplicado nas granjas de hoje, lá do passado, porque a gente tem hoje em termos de tratamento e manejo de dejetos. Essa sua consideração é bem interessante, assim. As pessoas acham que
né? E quem trabalha, né, atua na questão do manejo dos dejetos da produção, né? Às vezes, quando eu falo isso, que eu sou pesquisador da área, as pessoas falam, mas precisa fazer doutorado para trabalhar com uma área dessas, né? Com dejetos, né? Fica na cara das pessoas quando elas olham assim. Daí eu começo a explicar um pouco o que eu faço, o que isso traz, né? De benefícios para a produção. As pessoas, opa, tem uma ciência, né? Ainda nessa área. E sim, né, essas coisas se transformaram, assim como você disse, olha, nós tínhamos lá, a cada 2, 3 dias, tinha que ir um aluno lá fazer isso, que era uma coisa que ninguém gostava de fazer. Hoje, com as transformações dos sistemas de produção, a gente está caminhando, né, ainda precisamos avançar, obviamente, mas caminhando também na modernização desses processos envolvendo o manejo dos nossos efluentes da produção. E eu sempre gosto de dizer e trazer isso para todos, né? Tem seguramente muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo, que são veterinários ou estudantes e que falam, não, eu trabalho com a produção, a parte dos dejetos, a minha única preocupação que eu vou querer ter dentro da granja é abrir as calhas para que esse negócio vá embora para onde, não sei, vai ter alguém lá que vai cuidar disso, que não vai ser a gente. Nós precisamos tratar essa questão dos dejetos de uma maneira integrada. Ou seja, que eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo, o melhor dejeto é aquele que não é gerado. Então, tudo que nós pudermos fazer dentro do ambiente de produção para reduzirmos a produção, a geração dos nossos dejetos, vai ser muito interessante e vai facilitar muito o manejo desses dejetos. Então, o manejo e o tratamento dos dejetos começa dentro da granja. Então, isso implica em nutrição, né? Você trabalhar com as coisas que estão evoluindo, aí, nutrição de precisão, o manejo e qualidade da água das instalações, né? Instalação hidráulica, instalações hidráulicas bem feitas, para que impeçam que você tenha vazamentos, desperdício de água. Cuidados com o ambiente, né? Então, o bem-estar dos animais, então, o dejeto nas instalações, a gente manter ele o menor tempo possível dentro das instalações. Nós temos estudos da Embrapa que mostram isso com bastante clareza, o tempo que o dejeto fica dentro das instalações e como que isso impacta na qualidade do ar dentro das instalações. Então, amônia, por exemplo, os dados nossos da Embrapa, mostrando que você deixar isso intervalo de 25, 30 dias dentro das calhas, a sua concentração de amônia no seu dejeto, ela quase dobra. Então, isso vai para o ar, isso prejudica, né? Então, quem conhece a produção sabe do que eu estou falando, como que isso é importante, a qualidade do ar dentro das instalações. Então, tudo isso, olhando para dentro, né? O pessoal usa uma linguagem um pouco mais pomposa, seriam as tecnologias limpas ou tecnologias mais limpas, é que você olhar todo o processo de gestão e tratamento de efluentes com maneira realmente sistêmica, né? Olhando todo o processo. Perfeito, Ayrton. Ayrton, se a gente tivesse que pensar assim, em termos de granja, dentro da granja, onde que a gente mais falha? Eu vejo que a questão dentro da granja, dentro das instalações, começam com instrumentos de medida, né? Então, eu vejo que muitas instalações não têm ainda medição, né, de água e mesmo de dejeto que é produzido. Então, é como se você tivesse uma produção de suínos e que você não soubesse quantos quilos de ração você dá para o seu plantel ali por dia, né? Isso é inadmissível, ninguém faz isso dentro da produção. Então, eu visito muitas instalações e aí eu faço perguntas sobre isso para os responsáveis pela granja. Quanto de água vocês estão consumindo aqui?
E muitas vezes eu acho que é tanto. Quanto de dejeto estamos produzindo? Eu acho que é tanto. E aí, quando tem um biodigestor, quanto de biogás estamos produzindo? Achamos que é tanto. Então, quando você tem é baseado só em percepções, a sua margem de erro, ela aumenta muito para você tomar decisões. Então, se você precisa adotar uma ou outra prática, e aí quando eu falo de práticas, não é só você botar um equipamento, né? Você botar um decantador, você botar um biodigestor ou uma compostagem, tudo isso tem que estar dimensionado de acordo com a necessidade que você tem daquela granja. Então, essas ferramentas, esses instrumentos de controle, eles são importantes, né? Claro que você não precisa colocar instrumentos de controle, transformar a área ambiental aí numa árvore de Natal com 500 mil controles, mas algumas coisas que são básicas, elas são extremamente importantes para ajudar a tomar a decisão, inclusive a você tomar as decisões certas nos investimentos dessa área ambiental, para auxiliar no tratamento, na gestão desses dejetos. Não, perfeito, perfeito, Ayrton. E até eu penso, eu sempre tive uma dúvida, e essa até talvez seja uma pergunta muito simples para ti, mas talvez muito complexa para mim, que eu sempre fiquei pensando, um exemplo de uma sala de maternidade, por exemplo, que a gente lava ela a cada 20 e poucos dias, né? Então, uma carga de detergentes alcalinos, fortes, pesados, e mais uma carga de desinfetante que tem uma atividade altíssima contra micro-organismos. Como que a gente maneja isso, por exemplo, destinando isso por exemplo, para a lagoa de decantação ou separando? Como que tu vê que as granjas melhor deveriam fazer lidar com essa situação? Então, esses agentes que são utilizados dentro do ambiente da produção, né? Quer seja os desinfetantes, detergentes, os fármacos, né, que a gente usa para o controle de doenças dentro do ambiente de produção, obviamente que não pode chega alguém responsável da área ambiental e diz, isso aqui não pode ir lá para o meu biodigestor, né? E aí você, bom, então a gente vai parar de produzir suínos para adaptar o problema do biodigestor, a gente vai resolver o problema do biodigestor, mas a granja fecha. Então a gente tem que usar o bom senso e isso é possível ser feito. Todos esses agentes que você deu o exemplo aí, eles obviamente têm seus efeitos sobre os processos de tratamento e na degradação da matéria orgânica. Os dejetos, eles são naturalmente preparados, né, para isso, para serem degradados. A natureza é muito sábia, ou seja, as fezes dos animais, assim como dos humanos, ela é rica em matéria orgânica, e uma matéria orgânica altamente biodegradável, e também em nutrientes. Então, isso, originalmente, a natureza pensou, digamos assim, né? Olha, vamos usar isso para fertilizar os ambientes, né? Fertilizar no ambiente natural, pela movimentação desses animais antes de serem domesticados. Assim que a coisa acontece, assim que a natureza ela procede, né, com relação aos humanos e aos animais. E aí, então, esses detergentes, desinfetantes, fármacos, nós conseguimos gerenciar isso dentro dos processos de tratamento, porque tudo é uma questão de concentração que você tem, né? Os veterinários sabem disso, você vai fazer a prescrição do medicamento para um suíno, você tem lá o peso do suíno, e aí você tem uma dose que você aplica em função do peso desse suíno. Se você aplicar mais, vai ter um efeito, pode ter um efeito negativo. Se aplicar menos, né, não vai ter efeito. Então, o que a gente tem que fazer na questão ambiental do manejo dos dejetos, é trabalharmos com essa segunda condição, em que esses agentes estejam suficientemente diluídos de tal forma que o efeito deles seja menor
nesses processos de tratamento. Então, isso é possível ser feito com sistemas, né, com caixas, com tanques, com diluição desses materiais, para que você não tenha o que nós chamamos em processo de tratamento, que são as cargas de choque. Você não pode dar uma carga de choque. Então, de novo, o exemplo que eu estava dando aí na lavagem de uma maternidade, de um creche-ário, digamos assim, que você vai fazer essa carga de desinfetantes com a lavagem, ela não pode entrar toda diretamente em um biodigestor em um grande volume e uma grande concentração. Isso vai dar problema. Agora, se você tiver uma lagoa que você faça a diluição, já com o material que está lá dentro, os problemas serão menores. Né? Isso eu já tenho experiência disso e no campo, como que isso deve ser feito, os produtores e tudo, enfim, nas andanças que a gente faz, eles também sempre demonstram essa preocupação e eu dou exatamente essa orientação. E os casos que chegam até mim com problemas são exatamente dessa condição contrária, ou seja, essas cargas de choque que entram no sistema de tratamento. Sim, não, faz muito sentido, Ayrton. E tu já falou citou bastante biodigestores, né, e uso do biogás. Essa é uma pergunta que eu fiquei pensando nos últimos dias. Qual é o estado da arte? Como que o Brasil está quanto aos biodigestores? É uma técnica, um manejo que o pessoal adotou? Tem muita dificuldade? Eu já visitei várias granjas mas já ouvi argumentos a favor e argumentos contra. Claro, tem muito mais a favor, né? Eu queria que tu nos contasse qual é o estado da arte, vamos dizer assim, do uso de biodigestores na suinocultura brasileira hoje. O uso dos biodigestores na agricultura e na suinocultura brasileira, ele já vem de décadas, né? É um processo que já remonta aí várias décadas. E a gente precisa sempre entender o passado para não repetir os erros que já aconteceram, né? Então, os relatos, né, que a gente tem quando você conversa com usuários ou possíveis usuários dos biodigestores, você tem exatamente isso, né? Tem aqueles que são entusiastas da tecnologia e tem outros que não, que eles tiveram uma experiência muito negativa com a digestão anaeróbia, né, com o uso dos biodigestores. Uhum. A Embrapa, ela instalou o primeiro biodigestor dela, foi instalado, que a gente começou a trabalhar logo no início dela, nos primeiros anos da existência da Embrapa Suínos e Aves. Ele entrou em operação em 1981. Né? Ainda nós temos ele está instalado aqui, hoje não está mais operando, porque já está aposentado, né? Então já requereu aposentadoria, mas é da história disso. Então, essa primeira onda que nós tivemos dos biodigestores, ela começou lá no final da década de 70, início da década de 80, motivada aí por uma questão de substituição de fontes renováveis de combustíveis em substituição aos chamados combustíveis fósseis, né? Nós tivemos na década de 70 um problema sério aí com a OPEP, né? Aqueles países exportadores de petróleo, que começaram a limitar e o mundo começou a ficar nervoso com a questão da energia, né? Sim. E aí foram buscar outras fontes de energia. Parece que a história se repete, né? A gente está agora falando em 2021, todo mundo buscando fontes renováveis de energia. Mas, enfim, naquele momento, e aí foi que o pró-álcool começou a se desenvolver também no Brasil. E aí, para o agro, para o meio rural, o uso de biodigestores começou a se difundir. Sim. E foi um trabalho muito forte, né, de difusão dos biodigestores no agro, principalmente dentro da produção animal. Eu lembro que, à época, na década de 70, na década de 80, na época eu era criança e, assim, eu tinha uns vizinhos, moravam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e na mundialmente famosa Ibirubá. E aí eu lembro que tinha um vizinho, que ele tinha um biodigestor e ele usava o biodigestor para aquecer a água para o chimarrão e
atividades. E ele falava, ó, isso aqui vem do dejeto. E aquilo, para mim, a criança olhando isso sempre fala, nossa, que coisa maravilhosa esse negócio. Né? Ele não precisará mais comprar gás de cozinha. Né? E aquilo tinha uma chama bonita, tudo igual ao do GLP. E isso se difundiu, né, para os produtores, tudo. E aí teve um momento da euforia e logo depois começou a ter um momento da decepção e dos problemas que começaram a acontecer, que foram originários, a gênese desses problemas foi basicamente o quê? Materiais, equipamentos não adaptados ao biogás, né? Porque o biogás ele é corrosivo, ele tem a presença de agentes que degradam materiais ferrosos, principalmente. E aí começou a entrar em desuso, né? E tanto que final da década de 80, início da década de 90, ele passou por um momento aí quase como a idade média do biodigestor, que não tinha quase nada, né? E aí depois voltou, no meio da década de 90, começou a voltar de novo, aí foi motivado pelo mercado de carbono, né? O protocolo de Kyoto começou a puxar os biodigestores novamente, aí já entrou com outras tecnologias, com biodigestores em geomembrana, né? Que são esses, o pessoal conhece como biodigestor de lona, que a gente tecnicamente chama isso de biodigestor de lagoa coberta. Uhum. E isso foi motivado pelos créditos de carbono, e aí até no início da década, a primeira década de 2000, aí a Rússia ratificou o protocolo de Kyoto, a coisa entrou forte e tudo, e aí veio aquela crise mundial da década passada, que caiu a produção industrial, e aí tudo isso, o crédito de carbono é motivado pela venda dos créditos, né, que geram um recurso financeiro para quem está gerando esses créditos. Aí caiu, né, e aí nós tínhamos um momento que tínhamos a Bolsa Voluntária, né, que era de Chicago, assim como negocia milho e soja, era negociado os créditos de carbono nesse mercado voluntário. E também a Bolsa dos créditos via protocolo de Kyoto. Aí também, depois a coisa caiu, o desinteresse, né? Várias empresas entraram no Brasil para instalar isso e para vender, né? Esses biodigestores, os sistemas de aproveitamento e queima. Basicamente era queima de crédito, de metano, né? Porque o metano tem um gás, poder estufa muito maior do que o CO2, você queimando, você já tem um crédito aí. Aí, nesse processo de queima, que aconteceu aí depois, quando foi caindo em função da crise que a gente teve, também teve um novo momento de queda, né, do uso dos biodigestores. Porque, assim, o modelo de negócio estruturado era, as empresas vinham, elas colocavam os biodigestores e faziam tudo e davam dinheiro para o produtor. O produtor falava, nossa, mas... Né, que eu só tenho vantagem nesse negócio, né? Você vem para aqui na minha propriedade, me oferece um processo que você vai colocar, que você vai controlar e vai me entregar dinheiro, vai me dar dinheiro ainda, né? Então, isso não teve o acompanhamento junto com o usuário, o gerador, né? Então, não sentia parte do processo. Então, esse foi o momento que a coisa caiu. Aí depois de 2010 para cá, a gente está vivendo um momento que é diferente. Nós temos um cenário agora que eu vejo com bastante otimismo, assim, o que está acontecendo, e com essas fases anteriores, principalmente da fase dos créditos de carbono via protocolo de Kyoto, nós aprendemos muito. A tecnologia de digestão no Brasil, ela melhorou o seu uso, sobretudo com equipamentos que começaram a entrar no Brasil para isso. Começou a se estabelecer um complexo industrial brasileiro, com técnicos, com empresas, com fornecedores, quer seja de materiais para essa cadeia do biogás. E hoje ela já tem uma lógica muito parecida realmente como cadeia do biogás. Então você tem isso tudo, uma cadeia de fornecedores. Temos associações, né, de biogás, nós temos marcos legais federal, estaduais, né? Vários estados do Brasil têm um marco legal para isso. Temos eventos específicos que discutem isso, e o biogás está entrando numa lógica
muito de cadeia, né, de biogás, assim como a produção de proteína animal, em que nós, da produção de proteína animal, nós associamos na parte dos dejetos, né, Uhum. dentro dessa cadeia, com grandes com oportunidades, né, para isso. Recentemente agora, soluções de mobilidade, né, para o uso do biometano, que é o biogás purificado, tudo Uhum. isso está trazendo um cenário positivo, né, para a produção animal. Uhum. Uhum. Eu vou Não, falando genial. bastante aqui, você me interrompa, por favor, porque senão a gente não, eu fico um monólogo. Não, 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 a gente vai aprendendo contigo aí, Ayrton. Eu tenho uma pergunta, Ayrton, que eu estava pensando aqui em falar em benchmarks, mas eu queria que tu falasse assim 3 ou 5 pontos não negociáveis com tratamento de dejetos em geral, assim, independente do sistema. O que seriam assim, não, esses pontos têm que acontecer para que a gente tenha uma qualidade mínima de dejeto, uma responsabilidade e uma sustentabilidade mínima do tratamento de dejetos. O primeiro ponto é que eu comentei anteriormente, é a qualidade do dejeto, né? Então, o dejeto, o cuidado que nós teremos com ele dentro das instalações, ele é muito importante, ou seja, diminuiu a água, o tempo de retenção nas calhas, tudo isso é de extrema importância. Aí o segundo são esses instrumentos de controle, né, de medida, assim, do dejeto que você tem. E aí o terceiro começa a entrar no tratamento em si, né? Então, você tem que responder a primeira pergunta: eu preciso tratar dejetos? Né? Então, a pergunta tem que ser essa, né? Você tem que se perguntar se você tem necessidade de tratamento. Você tem área agrícola para consorciar os seus dejetos com as culturas? Ok, se você tem, é um caminho, eventualmente você pode fazer um tratamento menos intensivo, digamos assim, com tecnologia, né, para o processo de tratamento. À medida que você não tem, que começa a mudar, esse balanço de nutrientes começa a ficar negativo, ou seja, você não tem área para aplicar, você tem que entrar em tratamento. Aí o outro ponto, envolvendo a questão das tecnologias de tratamento, você fala, bom, eu preciso tratar. Aí você deve se perguntar, o que, o que de fato eu preciso tratar, né, nesse meu dejeto, né? Qual o tipo de tratamento? E aí, um ponto que você deve refletir bem é qual a tecnologia, Uhum. qual a necessidade que você tem de tratamento, qual a tecnologia que você vai usar. Ou seja, não é simplesmente um tanque, não é simplesmente um biodigestor, não é simplesmente uma compostagem, é pela necessidade, né? Como muitas vezes os produtores, usuários me perguntam, a quanto custa um biodigestor? Aí eu devolvo a pergunta, para que você precisa de um biodigestor? Uhum. Né? Eu gosto, trabalho com a tecnologia, tudo, mas muitas vezes você conversa e a pessoa não tem necessidade. Ela pode resolver os seus problemas com uma outra tecnologia. Então, o outro ponto é a questão do tratamento. Aí você vai pensar no tratamento. Bom, eu preciso fazer tratamento. Então, quais são as entradas e saídas que eu vou ter nesse tratamento, né? O que eu precisarei fazer para isso? Então, você tem tratamento de diferentes níveis. No caso do uso do biodigestor, né? Você usa o biodigestor. Se for necessário você aí usa o biogás para diferentes fontes. E a questão do digestato, que é o efluente do biodigestor. O que você fará com ele? Então, você pode usar um solo, você tem que fazer um tratamento. Então, alguns tratamentos que são necessários, e isso se torna cada vez mais interessante para granjas grandes, né? Nós temos granjas cada vez maiores, não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, né? Vocês sabem que saiu recentemente, deu muita divulgação na mídia, aquela situação da China, com um prédio de 20 e poucos andares para a produção de suínos, né? Então, fala, isso aqui, o mundo moderno hoje, né, da inovação, todos falam, isso aí não vai pegar. Esse Uhum. negócio não existe. Quando você vê, os caras estão construindo granjas assim, do lado da tua região. Então, Uhum.
Para essa necessidade de tratamento, né, a gente desenvolveu uma tecnologia aqui na Embrapa chamada Cistrates para tratar para essa realidade de granjas grandes, visando o tratamento e reuso de água dentro dos processos produtivos, né? Então, esse é um outro ponto, é escolher a tecnologia, né? Todas as tecnologias têm suas vantagens e suas desvantagens e a aplicabilidade a diferentes realidades. E o outro ponto que é muito importante, que você perguntou, é capacitação da mão de obra, né? Então, assim, o exemplo de novo que você deu lá de ter que abrir as calhas a cada 2 dias, o que você queria era sair o mais rápido possível dali. Sem Abrir dúvida. lá, assim, abrir e fugir. Então, você tem que ter a mão de obra qualificada para fazer essa gestão, e os processos também avançam nisso, do manejo dos dejetos dos ambientes da produção. Esses são alguns pontos, né, algumas premissas assim, que a gente precisa ter para pensarmos em sistemas, o uso de tratamento. E é muito importante, Jamil, que nós façamos as perguntas certas, né? Sempre a gente vai percebendo na vida que o mais importante é fazermos as perguntas certas. Então, se eu sei fazer uma pergunta certa, eu vou ter uma resposta para aquilo que eu estou necessitando. Agora, se eu não souber fazer a pergunta de maneira correta, eu posso ter uma resposta também que não vai ser para minha necessidade. Uhum. Então, aí, muitos colegas devem estar pensando, bom, mas aí nessa área ambiental, assim, então, já que tem o tratamento de dejetos, eu vou ter que contratar aí um engenheiro e mais umas 10 pessoas só para trabalhar nisso. Vou ter que tirar o pessoal da granja, da Uhum. produção, né? Mudar a vocação da minha granja, que vai ser, não é mais agora produção de leitão ou produção de animais terminados, e agora vai ser tratar dejetos, é um outro Uhum. negócio. Não, absolutamente, não é isso. E por isso que nós também trabalhamos na Embrapa, né, com a rede de parceiros, para também procurarmos facilitar isso, ou seja, tornar esses processos, as tomadas de decisões que sejam realmente mais simples, né? Então, Uhum. no nível que você tem a necessidade para tomar as decisões. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí tu falou aí de vários dos principais modelos, né? A lagoa, a compostagem de dejetos, o biodigestor. Eu tenho duas perguntas em uma. Se tu pudesse me dar mais ou menos um percentual de como que isso é distribuído na suinocultura nacional, o que mais tem, aproximado, obviamente, e se o Cistrate de vocês se encaixa em alguma dessas, ou como que ele é composto? Sim, hoje, grande parte dos nossos resíduos na produção, né, os dejetos, eles têm uso agrícola. Hum. Por questões que a gente não deve negligenciar e deve continuar trabalhando com isso, né? Então, tem nutrientes, tem capacidade de fazer aproveitamento, perfeito, vamos fazer isso. Vamos continuar fazendo isso. Isso que chamamos de economia circular, né? Um exemplo clássico disso, o que os suinocultores fazem com relação aos seus bovinocultores, tudo, bovinocultura de leite, né, principalmente, já o que hoje se diz como economia circular, que já se faz há muito tempo. Então, isso é a grande parte que nós temos, né, hoje ainda disso. Aí, dentro das tecnologias de tratamento, assim, em termos de representatividade, nós temos aí, vem a compostagem e a digestão anaeróbica, né? Nós temos que entender que elas são rotas tecnológicas que são diferentes e que dão produtos diferentes. Uhum. Então, uma compostagem, ela vai gerar um material que é sólido depois do seu processamento, um fertilizante, que você pode exportar para outras regiões. E aí você tem que entender e já prever isso se você tem mercado para isso, né? Em regiões que você tem a avicultura
intensiva, esse composto que você vai produzir ele pode concorrer esse composto, o composto com a cama de aviário, né? Então, isso é questão, de novo, da expectativa e da realidade, mas é importante fazer essa análise, né, para você conseguir encontrar mercados para isso. Então, quando você tem... Então, isso você vai gerar um material sólido. A outra rota, que é a digestão, a produção de biogás, ela é líquida. Então, você tem dejetos que eles são diluídos, e essa é uma razão, né, para a gente olhar assim, se você nunca se perguntou isso, né, ou os que estão nos ouvindo, por que o mercado paga pela cama de aviário e o mercado não paga pelo dejeto suíno? Né? Se os dois têm nutrientes, né, qual é a razão disso, né, que não paga? A razão é muito simples. A cama de aviário tem uma concentração de sólidos muito alta, ou seja, ela está sólida, né, e na faixa de 60%, 70% de matéria seca. Enquanto que o dejeto, né, isso flutua muito em função da granja, mas vamos botar aqui entre 3%, 5%, ou seja, se eu considerarmos 5% de matéria seca, você tem 95% que é água. Né? Então, começa a coisa por aí, então, dessa questão de você transportar isso a longas distâncias. Mas a biodigestão, ela é interessante por isso, porque você tira e você retira esse carbono do seu dejeto e transforma ele em metano, transforma ele em biogás, que é um combustível. Né? Esse é um ponto bem legal. E aí o seu produto final, que é o digestato, ele tem o líquido, né? Ele pode ser utilizado como biofertilizante para você usar em áreas agrícolas. Quando você não tem possibilidade disso, você tem que fazer o tratamento. Esse é um outro ponto muito importante na questão das perguntas, né, para você fazer. A digestão anaeróbia, os biodigestores removem carbono. E tanto mais eles vão remover, quanto mais eficiente for o processo. No entanto, não removem nutrientes. Isso é do processo, não é porque eu estou falando. Então, na necessidade de tratamento, você tem que começar a olhar o que você pode fazer, qual é o tipo de tratamento. Os cistrates que nós desenvolvemos na Embrapa, ele conjuga isso. Nós trabalhamos com a lógica de conjugarmos a geração de biogás com o tratamento desses nutrientes e termos reuso de água e extração de fósforo também desse material. Então, ele é uma complementação, digamos assim, da digestão anaeróbica. Ele pode ser utilizado de uma maneira que nós chamamos de modular e incremental. Né? Então, essa é a lógica que isso funciona. Nós temos esse processo, ele está instalado em uma granja comercial aqui em Videira, em Santa Catarina, né, de 10 mil matrizes, e tem alguns vídeos na internet sobre isso, no YouTube, basta vocês colocarem a palavra Cistrates, tem lá os vídeos, tem até uma maquete virtual que a gente produziu para isso. Né? Então, de novo, o Cistrates não é para ser utilizado para tudo, né? Assim como o biodigestor não é para ser utilizado para tudo, assim como a compostagem não é para ser utilizado para todas as situações. Né? É como se você estivesse vai comprar um veículo, um carro, e aí eu digo para você, olha, você precisa comprar esse carro. Você vai dizer, não, mas eu preciso de um carro de acordo com a necessidade que eu tenho. Então, você pergunta, quer um carro econômico, você quer um carro espaçoso, né? Você quer um carro barato, tu vai ver que as coisas não vão fechar, uma coisa não vai ter todos os elementos, né? Então, você vai ter que abrir mão de alguns para você escolher o veículo que se adapta à sua necessidade, e assim, da mesma forma, o manejo e o tratamento dos dejetos. Sim, não, sem dúvida. Inclusive, eu visitei o Cistrate lá na Granja São Roque, achei muito interessante. Mas ficou faltando, Ayrton, tu me falar das quase 2 milhões de fêmeas de suínos, de fêmeas tecnificadas no Brasil, o percentual mais ou menos de lagoa, só lagoa, só biodigestor,
Isso é mais ou menos assim. Nós temos, esses números são muito variados, né, de estado Uhum. para estado, assim, mas nós digamos aí que tem grande parte, como eu disse, assim, 80%, até mais do que isso, vão no sistema com uso diretamente no solo, e os outros com diferentes sistemas de tratamento, né? Essa distribuição mais ou menos que a gente tem. E uma coisa importante nós sabermos, assim, é que ah, isso está se transformando muito rapidamente, motivado pelo tamanho das instalações, o tamanho das granjas, né? Então, você tem uma situação eu tenho uma granja que produz lá, sei lá, 30, 50 metros cúbicos de dejeto por dia, e eu tenho uma outra granja que produz 200, 300, 400, né? Então, mas isso é pouco, são poucas granjas, realmente sim, mas elas cada vez mais representam desse universo que você mostrou, cada vez mais elas representam essa produção. E aí onde que eu vejo que o tratamento dos dejetos deverá avançar mais fortemente nos próximos anos, dentro da suinicultura. Sim, São, perfeito. são, são nas unidades produtoras de leitão, né, ou de desmamados, as chamadas UPLs ou UPDs, né? Essas granjas são granjas grandes e cada vez maiores, e elas precisam investir em tratamento, sobretudo, além da escala de produção, pela diluição natural desse processo produtivo que tem os seus dejetos, né? As granjas de terminação, né, os terminadores, eles também têm uma escala de crescimento, mas o manejo do dejeto, você produz um volume menor desses dejetos nessas granjas e a escala de produção aumenta, mas em termos de volume nós temos isso dentro a representatividade dentro das UPLs e das UPDs. Aliado a isso, um tema que é importante que se saiba, né? Assim, a gente tem a questão dos animais mortos também como resíduo de produção, né? Dentro das granjas, né? Então, granjas que quando aumenta de escala, não é que morre percentualmente mais, mas é o número de animais que morrem, são o número de animais que você tem. Então, isso precisa ter gerenciamento desses animais. A gente tem que pensar qual a lógica que vai utilizar, uma compostagem ou uma biodigestão. A digestão anaeróbia, é muito interessante utilizarmos esses materiais dentro dos biodigestores, porque eles produzem muito biogás, são muito interessantes a produção de biogás, só que tem que ter cuidado e atenção no que diz respeito ao preparo dos materiais e os aspectos envolvendo a biosseguridade do uso os aspectos sanitários dessa prática, né? Até, só para deixar registrado aqui, nessa semana, nos últimos dias, nós tivemos a nova, aqui no estado de Santa Catarina, a nova instrução normativa da suinicultura, chamada IN11, e ela trouxe avanços aí na questão do manejo dos dejetos, e o tema carcaças também foi incorporado nessa instrução normativa. Interessante. Não, vou pesquisar mesmo, não estava por dentro da nova instrução normativa. Ayrton, me corrija se eu estiver errado. A compostagem de dejetos poderia ter vingado mais se tivesse pensado antes no mercado para comprar esse dejeto, esse composto? Sim, essa é uma briga dura, né, do mercado dos fertilizantes, aí, dos fertilizantes orgânicos. Isso eu tenho defendido muito isso, assim como a questão envolvendo o biogás, eu tenho procurado discutir isso com as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que o biogás deve entrar numa lógica de cadeia. E quando você entra numa lógica de cadeia, a cadeia cresce, né? Então, assim como a silvicultura é uma cadeia, e ela se estrutura e cresce, a cadeia da proteína animal. A cadeia a compostagem, ela tem que olhar para a cadeia dos fertilizantes.
Uhum. né? Não adianta eu dizer que eu tenho algo muito bom, né, Jamil? Se eu não consigo te convencer que isso é bom e que você vai ver oportunidade de negócio nisso. Então, nós temos um trabalho muito forte disso dentro da compostagem e olharmos para a cadeia dos fertilizantes para entender como que eles funcionam e como que a gente pode trabalhar junto a essa cadeia. Sim, Por essa questão da competição. Então, ninguém é contra, ninguém diz que não pode se utilizar, ninguém quer, diz que não, no caso do composto, mas a questão é você conseguir uma remuneração para isso que consiga minimamente amortizar os seus custos de geração desse fertilizante. Então, essa sua percepção, ela é extremamente importante para que quem está olhando, pensando em instalar uma compostagem e pensando em vender o composto, já tem que olhar para os seus possíveis mercados, né? Quem que vai comprar esses fertilizantes, né? É como se você montasse uma granja de suínos, um sistema de crescimento e terminação, e falar, depois eu vou ver para quem que eu vou vender esse suíno de gordo, né? Depois que ele uhum. estiver pronto para o abate. Eu não tinha pensado no abate, né? Não tem que ir Sim, atrás de um abatedor agora. Não existe isso, né? Você já uhum. olha, já monta, já pensa para que esse negócio esteja estruturado, né? Antes de você começar. Da mesma lógica da compostagem. Sim. Eu visitei algumas granjas que adotaram a compostagem de dejetos, porque era a única alternativa por necessidade de área, né? E tiveram, acredito que ainda tenham muitas dificuldades para comercialização, né? Para despachar esse composto produzido, né? Então, por isso mesmo que eu te fiz essa pergunta, Ayrton. Ayrton, a gente fala muito e já viu muito trabalho e tendências da redução de uso de zinco, principalmente zinco, né, mas cobre também, nas dietas de suínos, mas a gente sabe que o Brasil talvez seja um dos países que usa uma das doses mais altas de zinco, aí, principalmente controlando problemas entéricos em creche, chegando nas casas dos 2.000, 3.500 ppm aí, nas dietas. E como que tu, especialista nessa área de tratamento e manejo de dejetos, enxerga isso e o que vocês imaginam que possa ser feito, ou é só retirando mesmo das dietas para que a gente possa evitar que tenha essa concentração tão alta desses minerais nos dejetos? Bom, isso a gente precisa combinar com os nutricionistas, né? Eles que precisam nos ajudar com relação a isso. Porque tudo começa na formulação da ração, né? Então, assim como os metais, né, como o zinco, o cobre, o fósforo, né, você utilizar outros agentes como fitase, tudo que possam excretar mais esses elementos, nitrogênio, tudo. Então, isso tudo vem lá da produção. E aí precisa ter um entendimento dos nutricionistas, né, o que pode ser feito e até onde que a gente consegue reduzir a níveis seguros, Uhum. né, para dentro de uma lógica de conversão alimentar dos animais, tudo. Isso, isso é muito importante que isso seja feito, né? Então, o nutricionista, com essa visão também, além não só produtivista, mas a visão da sustentabilidade da produção, ela é seguramente a solução, a alternativa para isso, né? Porque você fala, mas Ayrton, você não consegue tratar esse negócio depois, que vai chegar lá para o processo de tratamento? Os metais, eles têm uma característica que eles não se transformam, né? Assim Uhum. como você transforma, por exemplo, a matéria orgânica. Então, entra a matéria orgânica, se transforma em CO2, se transforma em biogás. O metal, não. Você não tem, desde que você não esteja nos princípios da alquimia, a alquimia permite fazer isso, né? Fazer a transdução de metal transformar em ouro, mas a gente não consegue fazer isso ainda. Então, eles não se transformam. Então, o cobre que entra no dejeto, o zinco que entra no dejeto, ele continuará assim,
né, na entrada, vai passar por todo o processo de tratamento. O que, que vai acontecer é apenas uma transferência de fase. Ou ele ficará no líquido, ou ele irá para a fase sólida, né? É a única maneira que a gente tem de fazer isso. Então, como que a gente faz para reduzir o impacto disso? É melhorar a questão da nutrição, né? Então, em volta lá naquilo que nós falamos no início da nossa conversa, né? Os problemas, eles não são resolvidos só de maneira isoladamente, eles precisam de uma abordagem sistêmica, ou seja, várias áreas, vários profissionais discutindo junto, cada um com sua lupa, né, da sua área, para ver como é que a gente consegue chegar no meio termo, né? Então, assim, da área ambiental, dizer para a produção, olha, vocês não podem mais usar. Não dá, né? Então, assim, daí, por outro lado, a nutrição fala, não, eu vou usar quanto der. Uhum. Então, é o bom senso, né? É o famoso bom senso entre todas as áreas, para que a gente Sim. consiga chegar nesse meio termo e reduzir as pressões ambientais. Porque isso, inclusive, só na questão da compostagem que você comentou, esse é um problema. Assim, muitas vezes você usa muito zinco, né, o cobre, isso vai estar no composto e isso pode prejudicar a qualidade do seu composto, inclusive no mercado, né, para você comercializar isso. Uhum. Interessante, interessante. E desses minerais, tudo isso que a gente já falou, qual que é o principal aí, então, que é o maior problema hoje de mineral em excesso no dejeto? Hoje, o que nós temos, assim, que a gente precisa, sob o ponto de vista de controle, não é porque ele é o mais tóxico, coisa assim, Uhum. mas é porque ele representa e ele acumula muito no solo e ele é utilizado na legislação moderna, não só no Brasil, como fora do Brasil também, é o fósforo. Então, as áreas que têm uma produção animal intensiva, já por algumas décadas, eles têm problemas de acúmulo de fósforo no solo. E aí, o fósforo, ele tem, assim, nesse balanço de nutrientes, você tem condições específicas de aplicação de dejeto no solo. Em áreas que estão saturadas, você não pode ou não poderia mais aplicar, porque você tem problemas ambientais com fósforo, que é, assim como o nitrogênio, né, mas o fósforo de eutrofização, né, então você tem rios, lagos cheio com água-pé, em cima com algas, Uhum. isso tudo vem dos nutrientes em excesso. Então, hoje, preocupação, assim, nós olhando para frente, é o fósforo, né? Estratégias de gerenciamento disso dos nossos efluentes, porque a legislação moderna olha para o fósforo e não olha para o fósforo numa lógica de quanto que eu posso ter no dejeto, ela diz quanto que eu posso ter no solo, quanto que eu posso ter na água. Se você olhar as legislações que nós temos, tanto de solo quanto de água, para fósforo diz quanto que você pode ter. Então você fala, opa, então para mim não tem problema, já que não diz quanto que eu posso lançar. Se você pegar um efluente da sinocultura e quiser lançar em um corpo d'água, depois de um tratamento, obviamente, né, não in natura, isso é proibido, você vai ver lá que não diz nada sobre fósforo. Você falou, então tá Uhum. bem, mas diz, na legislação diz quanto que você pode ter de fósforo na água. Então você não pode deixar ultrapassar, né? Uhum. Então Uhum. esse seria um recado assim a todos, atenção ao fósforo, Uhum. né? Que ele dentro dos ambientes de produção, fora do Brasil, nós temos regiões do mundo que estão com moratória de produção, ou seja, eles não permitem mais a instalação de novas granjas em determinadas regiões em função do acúmulo de fósforo nessas regiões. Eu li até uma reportagem recente, agora faz algumas semanas atrás, acho que era na Holanda, né, uma condição, obviamente, diferente do que a nossa, mas em uma Uhum. região da Holanda lá, eles estavam pagando, não só, aí não podia mais aumentar a produção, mas pagando para os produtores pararem de produzir suínos em função do fósforo que estava acumulando naquelas regiões. Ah, Então, assim, é. são coisas, transformações, né, que vêm aí pela frente, né, como as questões ambientais. Mas de tudo isso,
Jamil, eu sempre digo que nós temos grandes oportunidades, né? Nós somos muito criativos e o povo brasileiro é muito inteligente, e a gente consegue desenvolver, adaptar tecnologias às nossas necessidades. A gente tem que ficarmos atentos ao que está acontecendo no mundo, porque seguramente isso vai nos afetar, vai afetar a produção animal, né? Sobretudo se a gente quer competir, continuar sendo um grande player no mundo, né? Na cadeia do complexo carne, né? Que hoje, complexo carnes hoje representa o segundo dentro do agro que mais exporta. Então, isso para a economia das nossas cidades, dos nossos estados e do país, isso é muito importante. Sim, perfeitamente. Do fósforo eu vejo que o uso da fitase é praticamente, não sei nem obrigatório, mas hoje é vantajoso de uma perspectiva de nutrição, então a gente usa muito a fitase aí em praticamente todas as dietas, mas não teria uma outra estratégia tão eficiente quanto o uso da fitase para o fósforo. Uma má notícia que eu posso te dar, talvez uma má notícia entre aspas, Ayrton, é que a gente tem visto uma tendência, eu lembro de 2 artigos que saíram recentemente, que o uso de zinco nas dietas de gestação de fêmeas, no terço final, tem trazido um resultado, tendências de resultados positivos em performance, ao nascimento, peso, uniformidade aleitegada, então talvez aí esteja mais um pouquinho de zinco sendo utilizado, e com certeza para o pessoal dos dejetos é uma péssima notícia, mas com certeza a gente tem que pensar na sustentabilidade da cadeia e a gente não pode seguir trabalhando com cargas, doses altíssimas de zinco, até porque já existem relatos de resistência de bactérias ao zinco, então certamente a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla, assim como tu falou uma palavra no início da nossa conversa, pensar num sistema integrado, né? O tratamento, o sistema de dejetos faz parte da granja, né? Não é? A gente tem que pensar como se fosse um todo, como realmente é, Ayrton. Isso aí. E aí uma coisa que é bem importante assim para nós, como eu falei lá no início da nossa fala, da nossa conversa, é tratar para quê, né? Perguntar assim, por que você precisa tratar? E a segunda é o que eu posso extrair desse meu dejeto, né? O que eu consigo extrair daí? Eu consigo extrair nutrientes, eu consigo extrair biogás, eu consigo extrair um fertilizante, eu consigo extrair água para fazer reuso. Então, seria a lógica da economia circular, da sustentabilidade ambiental, passa por tudo isso, de a gente utilizar as tecnologias para que a gente consiga usar essa lógica circular aí, né, de manejo e tratamento dos dejetos. Ou seja, cada vez mais o tratar por tratar não se sustenta, né? Então, isso você tem em todas as áreas assim da gestão de efluentes, isso está muito claro para todos e todos estão trabalhando fortemente nisso, buscando tecnologias para isso. Então, eu vejo isso, Jamil, com oportunidades para nós, né? Oportunidades para o Brasil, oportunidades para pesquisa, oportunidades para os técnicos Uhum. nessa área ambiental. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das funções, quando eu fui extensionista, não era só dentro da granja, não era só olhar os animais, não era prescrever medicações, e sim era dar uma olhada na parte ambiental, né? Acho que não só o técnico da área ambiental tem que se preocupar, mas sim o técnico da produção como um todo, porque aquela granja, aquela fazenda é um negócio, e o negócio é composto não só pela produção de animais, mas sim efluentes e muitos outros detalhes da produção. Ayrton Kunz, a gente sempre finaliza o nosso episódio com algumas perguntas que saem fora da alçada técnica, e eu queria te perguntar o que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez? Olha que pergunta interessante, que eu ainda não fiz. Uma coisa que eu ainda não fiz. Deixa eu pensar um pouco.
eu quero ter um Maverick, uma coisa que eu não sonho Pô, ter. Eu, assim, fora do meu, da área de, se a pergunta for fora da área de trabalho ou da área de trabalho. Fora da área de fora, trabalho, fora, é um sonho que eu tenho há muito tempo, é ter um Maverick, o assim, ter um Maverick. Maverick para gastar gasolina, Com que está certeza. barato, assim, mas era um sonho antigo, assim, de, eu vejo às vezes, eu vou nesses carros usados, assim, fico só olhando, vou direto nos Mavericks, é um carro que sempre me cativou, assim, né? E isso é uma Aham. das coisas, assim, é para do lazer, assim, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Outras coisas uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, né, há poucos anos, hoje eu estou com 52 anos, mas eu comecei a fazer recentemente, comecei a praticar corrida. É, e, assim, algo que tenho gostado muito, assim, e já me convenci que eu não vou ganhar, não vou conseguir ir para a Olimpíada para ganhar, para ganhar medalha, mas é algo que eu tenho feito com bastante satisfação também. Pô, tem influência da doutora Janice? Tem, aí sim, sabe que a gente começou mais ou menos juntos, né? Nós estamos aqui na chefia, a Janice como chefe geral, eu como chefe adjunto de pesquisa, né? A gente está no final da nossa gestão, mas quando começamos a gestão, há 7 anos atrás, a gente começou mais ou menos juntos, assim, com a corrida e sempre os assuntos do nosso café sempre são, né? Os assuntos aí das coisas do dia a dia da corrida, aí foi correr hoje, como é que tá, né? Tudo isso Que é muito legal. legal. Não, que legal. Doutor Ayrton Kuntz, nós do Sinocast te agradecemos novamente. Lembrar que esse episódio foi um oferecimento do programa Inova, da Embrapa, e a gente agradece muito por todo esse conhecimento que tu nos passou aqui. E eu fiquei pensando em como será o título desse episódio, e eu acho que assim, a gente tem muita coisa para discutir sobre o manejo de dejetos. Não é uma página virada, não é uma coisa que já está completamente controlada, acho que tem muita coisa e muita tecnologia vindo por aí, e com certeza vocês lembravam, trazem muita informação sobre esse tema. Obrigado mesmo, Ayrton Kunz. Legal, Jamil. Nós que agradecemos aqui por parte da Embrapa, sempre que precisarem, estamos à disposição e o avanço do conhecimento, a aplicação das tecnologias, a resolução dos problemas da produção de suínos e aves, o primeiro ponto é entendermos quais são as dores, né, que a produção tem e a gente trabalhar para resolver esses problemas. Então, nos focarmos sempre nos problemas que tem, que são foco da produção. E temos trabalhado fortemente para isso, né, nos últimos anos, e tem muita gente trabalhando nisso, isso me deixa muito feliz, e a gente procura colocar um tijolinho, assim, dentro desse trabalho. Tá bom? Estamos à disposição, quando precisar, chame a Embrapa. Um Pode abraço, fique deixar, pode deixar, bem. Ayrton. Foi um prazer, tudo de bom. Tchau, Até tchau. mais.